Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária. Passando diretamente à nossa pauta, temos alguns pedidos de sustentação oral. O primeiro deles de relatoria do conselheiro corregedor Wilson Rogério Vandal. Encontra-se presente o advogado Dr. Mauro Presoto. É um processo de revisão final 9292 da Prefeitura Municipal de Tubarão. Assim sendo, eu passo a palavra ao relator. Senhor presidente, este processo final 5720 Conselheiro Vandal, é o processo final 9292, uma revisão da Prefeitura Municipal de Tubarão. de Tubarão. Perfeito. Okay. É preferência, né? Ok. É pedido de sustentação oral. Sustentação oral, ok. Já vou localizar aqui. Esse processo cuida de revisão interposta pelo senhor Carlos José Stipe, ex-prefeito municipal de Tubarão, e face do acórdão 1352 de 2008, proferido nos autos TCE final 5885, que lhe aplicou multas e impôs responsabilidade solidária. Seguindo o trâmite regimental, a Diretoria de Recursos examinou a petição, sugeriu não conhecimento da revisão, porquanto não foram atendidos os pressupostos de sua admissibilidade. O órgão ministerial igualmente se posicionou pelo não conhecimento do pedido revisional. Em seguida, o relator exarou a decisão monocrática pelo não conhecimento, ante a ausência dos pressupostos legais que autorizam o seu conhecimento. O ato contínuo, o ex-gestor interpôs aí o recurso de agravo e ao argumento de que fora proferida a decisão nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa pelo juiz da comarca de Tubarão, tratando do mesmo objeto da tomada de conta especial que tramitou neste tribunal e que excluiu a sua responsabilidade diante da sentença do Poder Judiciário. O relator reconsiderou a decisão monocrática antes proferida para encaminhar a revisão à DRR a fim de que o mérito fosse devidamente analisado. Então foi reanalisado aí pela DRR e no mérito continua aí pela negativa. Então deixo agora para que o senhor procurador possa fazer a sustentação oral. Perfeito. Eu convido o Dr. Mauro Presoto a fazer uso da palavra. Seja bem-vindo. Referente a uma contratação que foi firmada pelo município com o escritório de advocacia Cláudio Gogo. E, à época, este tribunal entendeu que não era o caso de inexigibilidade, portanto, entendeu que a contratação era irregular por não haver os requisitos para a contratação mediante inexigibilidade de licitação. E esse tribunal também entendeu, à época, e essa foi a razão da imputação do débito, que o contrato continha cláusula que permitia o pagamento de forma antecipada, pelo menos de parte dos honorários. Em síntese, o contrato tinha uma cláusula que previa efetivamente que no momento em que as empresas notificadas, no caso as instituições financeiras fossem notificadas e no momento que elas fossem fazer a impugnação do lançamento do crédito tributário, elas obrigatoriamente deveriam garantir fazer o depósito, o recolhimento do valor devido para então viabilizar a impugnação do lançamento. Sobre este recolhimento, o contrato previa o pagamento já de uma parcela dos honorários contratados com o escritório de advocacia. E este tribunal então entendeu que este pagamento não poderia ser possível, seria um pagamento irregular, pagamento que foi feito pelo município à época, e portanto condenou tanto o prefeito quanto o escritório de advocacia e o seu sócio ao recolhimento aos cofres do município do valor pago à época dos fatos.
Na época em que este processo tramitou, a defesa do então prefeito trouxe aos autos elementos para demonstrar que os atos por ele praticados foram com base num contrato que foi firmado, contrato este avalizado e autorizado e analisado pela assessoria jurídica do município. Ou seja, havia um parecer jurídico que sustentava a legalidade da contratação, havia um parecer jurídico que sustentava a legalidade da cláusula contratual. Aliás, esta cláusula contratual, inclusive, foi objeto de modificação após a sugestão do Ministério Público. Havia uma cláusula que previa esse pagamento, este pagamento, na redação original desta cláusula, tinha uma outra redação, uma outra disposição, e depois, por provocação do Ministério Público, o município, então, refez a cláusula, assinando um aditivo àquele contrato. Tanto o contrato original quanto o aditivo foram previamente analisados pela assessoria jurídica do município. Ou seja, quando então o prefeito firmou o contrato, quando então o prefeito assinou os atos referentes à execução deste contrato, havia uma orientação jurídica que sustentava a prática do ato. E foi com base neste parecer jurídico, nesse entendimento técnico, que o então prefeito praticou o seu ato. Pois bem, esta alegação foi apresentada, foi deduzida à época na defesa, em todas as fases perante esse tribunal, mas esse tribunal não levou em consideração este fato e esta previsão da cláusula contratual, a previsão da cláusula contratual referente ao pagamento dos honorários, bem como a existência de parecer técnico a sustentar a prática do ato administrativo. Pois bem, veio a decisão definitiva deste tribunal e, a partir da decisão definitiva, no âmbito desse tribunal, o município de Tubarão deu início à execução do título oriunda da decisão desse tribunal. Execução essa que tramita lá na comarca de Tubarão, já na fase de indisponibilidade dos bens dos envolvidos, ou seja, do ex-prefeito, do escritório da advocacia e do seu sócio. Ocorre, senhor presidente e senhores conselheiros, que, paralela à tramitação deste processo, do processo original aqui neste Tribunal de Contas, foi ajuizada a ação civil pública, cujo número já está indicado no processo, pelo Ministério Público, também discutindo os mesmos fatos e mesmos fundamentos analisados no âmbito desse Tribunal de Contas, ou seja, a não possibilidade de contratação por inexigibilidade de licitação e a ilegalidade da cláusula contratual que prevê o levantamento parcial dos honorários a partir do depósito efetuado pela instituição financeira. Ou seja, aquilo que este tribunal decidiu, analisou e decidiu no processo administrativo de fiscalização aqui neste tribunal, o mesmo objeto foi analisado na ação civil pública que tramitava lá na comarca de Tubarão. Os fatos são idênticos, são os mesmos, as partes envolvidas são as mesmas. Obrigado. Só que nós estamos diante de um processo de fiscalização do âmbito do Tribunal de Contas, com decisão terminativa, e um processo judicial tramitando na comarca de Tubarão. E o que tem de novo neste processo é que lá na comarca de Tubarão, o juízo competente para julgar a ação, apreciar e julgar a ação, decidiu julgar parcialmente procedente a ação. A decisão que acolheu parcialmente a ação civil pública concluiu, número 1, que não havia ato de improbidade administrativa. Lá se discutiu a configuração sob o aspecto da improbidade administrativa, matéria que não é analisada, obviamente, neste Tribunal de Contas. A configuração da análise do Tribunal de Contas aqui é uma, a análise e os fundamentos lá no Poder Judiciário é outra, mas a origem é a mesma. A contratação, a cláusula contratual e o pagamento parcial, o levantamento parcial dos honorários devidos ao escritório de advocacia. Então, entendeu a Sua Excelência, o eminente juiz que apreciou a ação de improbidade administrativa, que não havia ilegalidade na contratação. Por quê? Porque a inexigibilidade de licitação era devida, era legal no presente caso, ao contrário do que entendeu este tribunal. A decisão do juízo de primeiro grau está amparada em decisão idêntica em processo do município de Itajaí sobre a mesma contratação. O município de Itajaí, aliás, vários municípios do estado de Santa Catarina contrataram o mesmo escritório por inexigibilidade de licitação. Esta matéria foi deduzida em todas as comarcas onde houve a contratação, foi levada ao Tribunal de Justiça mediante recurso de apelação, e o Tribunal de Justiça, pelo seu grupo de câmaras, que é a reunião das câmaras de direito público, entendeu que aqui se tratava de inexigibilidade de licitação e, portanto, a contratação não era ilegal. Portanto, derruído o primeiro argumento, o primeiro fundamento utilizado por esse tribunal
para considerar ilegal a contratação e condenar o prefeito solidariamente ao ressarcimento aos cofres do município. Então, o primeiro argumento derruído por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. E foi nesse fundamento que a improbidade administrativa e a ilegalidade da contratação foi rechaçada na ação civil pública que fizemos juntar ao pedido de revisão. O segundo aspecto, no que se refere ao levantamento parcial dos honorários depositados, levantamento de forma antecipada, o juízo entendeu que este levantamento ele não era possível de ser feito, mas que a responsabilidade pelo ressarcimento ou pela devolução dos valores pagos de forma antecipada é tão somente do escritório de advocacia contratado. Não há responsabilidade do então prefeito em relação a isso, porque, mais uma vez, os atos por ele praticados estavam fundamentados numa cláusula contratual até então considerada válida e num parecer jurídico que fundamentava o ato administrativo por ele praticado. Então, Sua Excelência, o juiz da comarca de Tubarão, entendeu que os honorários levantados, parcialmente levantados com o depósito inicial para fins de impugnação do lançamento do crédito tributário, deveriam ser restituídos aos cofres do município, mas apenas pelo escritório contratado, que é quem recebeu efetivamente os honorários. Não há ato ilegal por parte do prefeito, assim entendeu o juízo da comarca de Tubarão. E por que Sua Excelência o juiz fixou este entendimento? Fixou este entendimento, eminente conselheiro relator, porque há no contrato, e isso foi deduzido lá na matéria, como matéria de defesa, e não foi, escapou da análise deste tribunal, está colocado no contrato, tem uma cláusula contratual dizendo e fixando que o escritório contratado, em caso de insucesso do município em cada uma das execuções, ele tem 3 dias para ressarcir os cofres do município dos valores levantados por ele de forma antecipada. Isso está na cláusula contratual. E esta cláusula contratual foi acolhida pelo juízo da comarca de Tubarão e foi utilizada por ele para determinar ao escritório de advocacia, que, repito uma vez mais, foi quem recebeu os honorários, para que ele ressarcisse os cofres do município todo o valor recebido a título de honorários naquela situação, ou seja, pagamento antecipado. Não se está discutindo aqui se os honorários fixados são legais ou não. Essa discussão já está suplantada aqui no tribunal e lá no Poder Judiciário. A única questão levantada aqui é que o pagamento antecipado ele deve ser ressarcido aos cofres do município, restituído aos cofres do município, e o pagamento só pode ser efetivamente efetivado, com perdão da redundância, após a decisão terminativa da ação de execução fiscal. Esse é o entendimento do Poder Judiciário, este também era o entendimento e é o entendimento deste tribunal, nisso não há divergência. A divergência está na responsabilização do administrador público, que para este tribunal deve ser responsabilidade sobre qualquer circunstância. E para o judiciário, a responsabilidade pela restituição é apenas e tão somente do escritório que recebeu os honorários, porque assim está fixado numa cláusula contratual essa que é válida. Portanto, excelências, o que se requer aqui é o acolhimento do pedido de revisão para desconstituir o acórdão proferido que sustenta a execução fiscal contra o ex-prefeito. E aqui o pedido de revisão não é do escritório de advocacia, é do então prefeito, somente em relação a ele. Ou seja, o acolhimento do pedido de revisão com a desconstituição do julgado só operará efeitos para o então prefeito do município de Tubarão, fazendo cessar o processo de execução fiscal que contra ele, de execução de título extrajudicial, que contra ele tramita na comarca de Tubarão, o que leva à continuidade daquele processo em face do escritório de advocacia, que, a bem da verdade, no momento em que fizer a restituição dos honorários por força da decisão na ação civil pública, fará desaparecer a própria execução ajuizada pelo município de Tubarão. E se porventura, para concluir, senhor presidente, se porventura o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, reformar a decisão, porque já que não transitou em julgado ainda, reformar a decisão proferida no âmbito da comarca de Tubarão, o então prefeito de Tubarão reingressa no processo e assume a responsabilidade por força da decisão judicial. Ou seja, o acolhimento do pedido de revisão ora formulado não trará nenhum prejuízo ao município de Tubarão, porque os valores pagos pelo município à época, por força da cláusula contratual, serão ressarcidos, serão restituídos ao erário, ou pelo escritório de advocacia
conforme a decisão da ação civil pública, ou por este escritório, pelo seu sócio e pelo então prefeito de Tubarão. De qualquer sorte, o processo, o direito do município estará plenamente resguardado. Ao reverso, se este pedido de revisão não for acolhido, o prefeito de Tubarão, o ex-prefeito de Tubarão, poderá ter os seus bens indisponibilizados, poderá ter os seus bens, numa fase subsequente do processo de execução fiscal, expropriados, retirados da sua propriedade, porque poderão ser levados a leilão se ele não restituir o valor, ou seja, ele perderá todo o seu patrimônio para ressarcir aos cofres do município um valor sobre o qual o judiciário já disse que ele não tem responsabilidade. Imagine, eminente conselheiro relator, se ao final a decisão do Tribunal de Justiça se confirma e ele não tem nenhuma responsabilidade pela restituição, já que a responsabilidade da restituição é só do escritório da advocacia. Seus bens já terão sido leiloados. Como fará para reaver aos bens que ele não mais tem? O município teria que ressarcir esses bens ao prefeito, mas esses bens não existirão mais, porque já terão sido leiloados, expropriados, já terão sido dissipados da sua propriedade. Ou seja, nós estaríamos diante de um prejuízo irreparável. O reverso não é verdadeiro. Não haverá prejuízo algum para os cofres do município, mantida a decisão proferida na comarca de Tubarão. Por isso, se requer, senhor presidente, senhores conselheiros, o acolhimento do presente pedido de revisão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mauro Presoto. Tem dado aos membros deste plenário se gostariam de fazer algum questionamento ao ilustre advogado. Não havendo, eu dispenso a participação. Apenas. Com a palavra, o conselheiro Zané Ascari. Apenas uma informação. Esse processo subiu para apreciação do Tribunal de Justiça em que data, mais ou menos? Ainda não subiu, eminente conselheiro, porque o escritório de advocacia acabou de apresentar o recurso lá na comarca de Tubarão e está na fase de coleta de contra-razões. Obrigado. Eu acho que tem uma informação nos autos de que já estaria no Tribunal de Justiça, só para confirmar isso. Não, então. não subiu ainda. Ainda está na comarca de Tubarão. Ok, obrigado. Perfeito. Não havendo mais quem queira fazer nenhuma indagação, agradeço a participação de Vossa Senhoria e devolvo a palavra ao relator. Bom, eu acho que vou fazer o relatório terminar a proposta de voto, até porque eu acho que a minha proposta é sobrestar o julgamento aí da revisão, para que depois o TJ possa analisar aí a reforma, pode reformar ou não a solicitação do seu cliente. Então, continuando quanto à discussão desse processo, o senhor Carlos José Stipe, ele foi, então, responsabilizado aí solidariamente pelo acórdão proferido em 2008 nos autos de tomada de conta especial em face ao pagamento antecipado ao trânsito em julgado de ações de executivo fiscal do município de Tubarão, a contratada Cláudio Gogo, advogados associados, mediante a utilização de recursos de depósitos judiciais referentes a tributos, caracterizando indevida vinculação de despesa à receita de impostos. Na análise do mérito da revisão, tanto a diretoria quanto o Ministério Público de Contas foram uníssonos aí em sustentar a negativa do provimento, argumentando a existência da independência das instâncias e que a regularidade de antecipação de receita foi devidamente comprovada em auditoria. A leitura da sentença proferida pelo juízo da comarca de Tubarão evidencia que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o senhor Carlos José Stipe e outros teve por objeto a contratação direta por inexigibilidade de licitação aí do escritório demandado para a prestação de serviços advocatícios ao ente público e os quais também foram objetos de tomada de conta especial processada neste tribunal. Segundo a narrativa do magistrado, o parquete aí arguiu a ilegalidade da contratação ao argumento da inexistência de hipótese legal de inexigibilidade de licitação e pela previsão contratual de remuneração do contratado em porcentagem sobre a receita oferida pelo município e que configuraria contrato de risco. A referida sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar ilegal
o recebimento de valores antes da decisão definitiva na ação em que houve a recuperação do crédito e determinar a imediata devolução de tais valores pelo demandado Cláudio Gugo, associados aí ao município de Tubarão. Como se observa, a sentença nada mencionou sobre o Sr. Carlos Stipe devolver valores quaisquer que sejam. Todavia, não se pode olvidar a existência da independência e, neste caso, é possível que a atuação do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas tenha ocorrido sob enfoques distintos, isto é, de acordo com as competências de cada instituição. O órgão ministerial ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa que possui mudanças próprias. Já o Tribunal de Contas atentou à atuação do gestor público como ordenador de despesa, ou seja, como autorizador de pagamento tidos por irregulares. Como não tenho acesso neste momento ao teor da petição, de responsabilidade para identificar os parâmetros utilizados para delinear a responsabilidade ao senhor Carlos José Stipe ou examinar se há coincidência com a análise efetuada por esta Corte. É certo que o dano ao erário apurado na tomada de conta especial processada neste tribunal é tido por imprescindível, aí, o que permite sobrestar o julgamento da presente revisão por tempo determinado para observar o deslinde da mencionada ação judicial, a qual se encontra em grau de recurso a ser encaminhado ao Tribunal de Justiça catarinense. Desta feita, a despeito do posicionamento da Diretoria de Recurso e também do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, opto neste momento por trilhar caminho diverso, o qual seja o de sobrestar por período de 12 meses o julgamento do processo de revisão em exame, fim do qual avaliarei aí a situação para manifestar-me novamente acerca do mérito da revisão. Diante do exposto, eu proponho então ao egrégio plenário a adoção da seguinte deliberação: sobrestar o julgamento da revisão consubstanciada nos autos do processo final 9292, proposta nos termos do artigo 80 da Lei Complementar 202, contra o Acórdão 1352/2008, proferido na sessão ordinária de 25 de 8 de 2008, nos autos do TCE final 5885, por um período de 12 meses, tendo em vista a tramitação da ação civil pública proposta na comarca de Tubarão com recurso de apelação. Determinar a Secretaria-Geral que monitore o prazo fixado no item anterior e, após o seu término, encaminhe os autos ao relator. Dar ciência é a proposta de voto. Em discussão, com a palavra o conselheiro José Ney Ascari. Presidente, apenas para discussão, não seria interessante, então, encaminharmos para uma suspensão do processo até o julgamento do recurso, o eventual recurso no Tribunal de Justiça, porque esse recurso, em tese, pode ser julgado antes desse período de 12 meses. E nós poderíamos, então, retomarmos o assunto aqui, no plenário, antes mesmo de se completarem esses 12 meses. Assim como o recurso também pode ser apreciado pelo TJ depois desse prazo. E aí não teria sentido nós reapreciarmos aqui novamente a matéria daqui 12 meses se o recurso ainda estiver pendente de julgamento no Tribunal de Justiça. Talvez apenas transformar a suspensão que os senhores sugerem em 12 meses até o julgamento do recurso no Tribunal de Justiça. Apenas para discussão. Perfeito. Palavra livre para o debate. Com a palavra o conselheiro Luiz Roberto Reis. Senhor presidente, como a empresa de advogados Cláudio Gugo está também na situação e havendo sobrestamento, vai ser também afetada nessa decisão nossa. Vou pedir vista para fazer uma análise mais detalhada sobre a situação. Perfeito. Processo com pedido de Mas, vistas. de qualquer forma, eu acolho a proposta do conselheiro Zé Ney pela... Tá. De antemão, Vossa Excelência acolhe a proposta do conselheiro Zé Ney de que esse processo fique suspenso até julgamento do recurso no Tribunal de Justiça. Tá. E o processo fica com vistas ao conselheiro Luiz Roberto Herbst.
O próximo processo, também de relatoria do conselheiro Wilson Rogério Vandal, é o recurso final 5793 da Assembleia Legislativa do Estado. Vossa Excelência já relatou esse processo, já apresentou o relato desse processo, já foi feita sustentação oral. Mas temos um pedido aqui do Dr. Fábio Borges para trazer fatos novos que surgiram após a apresentação, é isso? Pode fazer uso da tribuna, por favor, doutor Fábio. Senhor presidente, o processo, na verdade, é FAEP-Sul. Tá, aqui com a unidade gestora, mas Vossa Senhoria está como representante da FAEP-Sul. Isso, como representante da FAEP-Sul. Perfeito, isso. E aí Vossa Senhoria pediu a palavra para trazer alguns fatos? É que, na verdade, o pedido de sustentação oral, o processo foi um julgamento já de um certo tempo, e considerando que a discussão de fundo ela envolve um conjunto de fatos, a Fundação solicita, se fosse oportunizado, a retomada daqueles argumentos que foram levantados na sustentação oral, como forma também de contribuir para o aprimoramento do julgamento, principalmente pelo decurso de tempo de 2 de outubro até agora. Então não seria propriamente fatos novos, é em função do decurso do tempo. Principalmente em função do decurso de tempo. Tá, eu indago aos membros do plenário se a gente oportuniza a palavra ao advogado. Sem problema. Perfeito, então, seja bem-vindo. Pode fazer uso da palavra. Senhor presidente, primeiro agradeço a Vossa Excelência por submeter esse requerimento e também aos demais pelo acolhimento desse pedido. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o senhor excelentíssimo senhor relator, cumprimento aos demais conselheiros, os servidores dessa casa, os colegas advogados que aqui também vieram acompanhar o julgamento dessa corte. Senhor presidente, o processo que está em discussão refere-se a um convênio efetuado pelo Governo do Estado, juntamente à FAEP-Sul, a Fundação de Apoio e Pesquisa Unisul, no ano de 2008. Havia um projeto do Governo do Estado, naquela época, de implementar uma série de ações, principalmente ligadas ao turismo, e a FAEP-Sul foi convidada para ser uma partícipe, uma colaboradora desse projeto do Governo do Estado. Esse projeto foi firmado, por conta disso se formalizou um convênio, e por conta desse convênio, foram feitos dois repasses para a Fundação de Pesquisa, para a FAEP-Sul. Após a execução do convênio e após a prestação de contas, foram apontadas algumas incorreções que foram esclarecidas lá no âmbito da Secretaria de Turismo, e, posteriormente, aí, num período de tempo muito depois, o procedimento acabou aportando também, via tomada de contas, via essa corte. A matéria que está sendo discutida nessa tomada de contas diz respeito a basicamente duas coisas. A primeira delas, a própria execução do objeto e a formatação do convênio em si. Em relação à formatação do convênio, senhores conselheiros, desde o início, desde a apresentação do projeto, a FAEP-Sul seguiu as orientações que foram apresentadas, que foram externadas pela Secretaria de Turismo. O projeto foi apresentado, o projeto sofreu modificações por conta da Secretaria de Turismo, e o projeto foi submetido, inclusive, à assessoria jurídica da ASOL, e o projeto não recebeu nenhum tipo de contrariedade, vindo, inclusive, a ser aprovado. Posteriormente, a FAEP-Sul passa a execução física do objeto do convênio, o objeto é executado conforme aprovado, e, posteriormente, a própria Secretaria entende que algumas questões, alguns itens não poderiam ter sido feitos da forma como foram, enfim. Mas o primeiro ponto que diz respeito à contratação de uma consultoria externa do senhor Domênico Di Masi, a Fundação apresentou o projeto, a Secretaria de Turismo avaliou o projeto ciente de que aquela contratação existia, a contratação que não há nenhum impedimento legal,
e a contratação foi, o senhor Domênico de Masi prestou o serviço foi executado, e não houve nenhuma insurgência da secretaria lá naquele momento em que a fundação entendeu e apresentou que essa seria a forma de execução do objeto. Da mesma forma, a contratação de serviços de terceiros também constava do plano de trabalho, foi apresentada à Secretaria de Turismo e a Secretaria aqueceu, o projeto foi, insisto, foi submetido inclusive à assessoria jurídica da própria Secretaria e não houve nenhuma ressalva naquele momento. E a Fundação executou o projeto conforme o plano de trabalho que havia sido aprovado. Senhor presidente, posteriormente a uma segunda questão, ou seja, ultrapassada, então, a formatação do convênio, a formatação da execução do objeto foi submetida à Secretaria de Turismo, foi aprovada pela Secretaria. Durante a execução do objeto, a Fundação recebeu solicitações da Secretaria que foi acolhida e, mais adiante, executou o projeto como tinha sido aprovado. E aí entra a segunda discussão, a execução do objeto. A Fundação recebeu dois valores, os valores recebidos diziam respeito a 2 objetos. Uma pesquisa sobre moda e uma execução da concepção do projeto, de um projeto para o Festival Florianópolis. Todos esses 2 objetos, que foram para os quais a Fundação recebeu valores, em todos esses 2, há uma prova documental, isso nós insistimos antes e reafirmamos agora, existe uma prova documental que comprova, que evidencia que o projeto, todos os 2 objetos foram executados. Se os senhores me permitem, das folhas 1480, 1137, 895, 1480, 797, 895 a 931, há um conjunto de elementos no processo que demonstram que o objeto de fato foi executado. O Festival de Florianópolis, a concepção do Festival de Florianópolis também da mesma forma. Existe uma documentação, existe todo um conjunto de documentos que foram produzidos. Esses documentos foram apresentados para a Secretaria de Turismo, aliás, e que a Secretaria de Turismo, num primeiro momento, quando submetida à assessoria jurídica, agora já na fase de execução do objeto do convênio, acabou apresentando algumas ressalvas de ordem formal, alguma discussão em relação a alguns valores, mas que teria, inclusive, até aprovado parcialmente, num primeiro momento, a própria execução física do convênio, a execução financeira do convênio, perdão, e existe, a partir daí, existe uma prova documental, uma ampla prova documental que indica que efetivamente o objeto foi executado. Então, a Fundação hoje se vê na possibilidade de devolução de valores, para os quais em relação aos quais ela executou os 2 objetos, apresentou, o Estado de Santa Catarina recebeu os 2 produtos que seriam consequência do convênio, e não só isso, além de ter executado o objeto, o Estado de Santa Catarina recebeu aquilo que pretendia como convênio, mas não só isso, a Fundação hoje se vê na iminência de ser responsabilizada, mesmo tendo seguido aquilo que na época lhe foi externado como adequado, como idôneo, como correto pela Secretaria de Turismo. Senhor presidente, por conta disso, e também, na verdade, o recurso contempla outros fundamentos, mas esse, pelo menos para fins, são os 2 grandes blocos que fundamentam a pretensão que a recorrente apresenta. A Fundação requer o acolhimento, o provimento do recurso para reformar a decisão desse colegiado e afastar a imputação de débito que a ela foi imposta. Senhor presidente, novamente agradeço a Vossa Excelência, agradeço aos demais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio Borges. Eu indago aos membros do plenário se gostariam de fazer alguma indagação, eminente advogado. Não havendo, eu passo a palavra ao doutor Mauro Presoto. Senhor presidente, é só para fazer alguns esclarecimentos adicionais, porque junto com esse processo há outros, e um deles envolve o então reitor da Universidade, da Unisul, né, professor Gerson Joner da Silveira. Aqui nesse processo, e são esclarecimentos pontuais, como já foi dito pelo doutor Fábio, isso foi apresentado no processo, o convênio foi firmado entre a FAEPSul e a SOL, à época dos fatos. A FAEPSul, então, atendeu o pedido do Estado de Santa Catarina, à época do então governador Luiz Henrique da Silveira, formulou um plano de trabalho, apresentou ao Estado, foi firmado o convênio, os recursos foram liberados, e então a FAEPSul deu início à execução.
Para a execução deste objeto, a FAEP-Sul contratou a empresa S3 Brasil, o professor Domenico De Masi, um italiano, que veio ao Brasil ao pedido do então governador do estado. E também contratou a Unisul, porque a FAEP-Sul não tinha, eminente conselheiro relator, não tinha profissionais efetivos para prestar o serviço, e por isso ela fez a contratação da S3 Brasil, mas também contou com o auxílio da Unisul, mediante um contrato firmado entre a Unisul e a FAEP-Sul, e esta prova está nos autos, no qual a Unisul disponibilizou professores para prestar serviços neste convênio. Parte dos serviços, então, acabaram sendo prestados através da Unisul, que disponibilizou os seus professores e os seus funcionários, e para isso foi remunerada. Há 2 pagamentos que foram feitos pela FAEP-Sul à Unisul. E foram feitos pela FAEP-Sul para a Unisul, porque a Unisul efetivamente prestou o serviço para o qual foi chamada pela FAEP-Sul. Mas o que mais importa chamar a atenção de Vossas Excelências é que no plano de trabalho, que está acostado às folhas 400 e seguintes, e especificamente queria destacar, eminente conselheiro relator, as folhas 403 e 404, quando a FAEP-Sul apresentou o plano de trabalho à Secretaria de Turismo, lá constava no cronograma físico-financeiro, onde o detalhamento da aplicação dos recursos. Com que seriam gastos os recursos para atender a demanda que não foi da FAEP-Sul. A demanda partiu do Estado, a demanda partiu de uma iniciativa do então governador do Estado de Santa Catarina, para o qual aqueceu a FAEP-Sul, que é uma fundação com personalidade jurídica própria, administração própria. Ponto final. No plano de trabalho apresentado e no cronograma físico-financeiro, constava lá, em relação ao Festival de Florianópolis e a Pesquisa Delphi, que são 2 subprodutos do projeto, do plano de trabalho do projeto apresentado, constava lá a contratação da Unisul. Ou seja, desde o princípio, quando a FAEP-Sul foi até a SOL apresentar o plano de trabalho para firmar o convênio pedido pelo próprio governador do estado, a FAEP-Sul fez constar, está lá nas folhas 403, que a Unisul seria contratada pela FAEP-Sul para prestar serviços na primeira etapa deste projeto, Festival Florianópolis e Pesquisa Delphi, e para tanto seria remunerada em R$ 204.929. Depois, na segunda etapa do projeto, que já seria realizada em 2008, isso era em 2007, na segunda etapa do projeto, relativa ao Pesquisa Delphi, ano 2, a Unisul prestaria serviços e receberia para tanto R$ 234.862. Pois bem, está provado no processo que o produto final foi entregue. Quanto a isso, esta área técnica desse tribunal e a decisão recorrida desse tribunal não põe qualquer empecilho, ela reconhece a efetiva prestação de serviços. O que se diz no processo e na decisão recorrida em relação ao então reitor é que o repasse de recursos da FAEP-Sul para a Unisul seria ilegal, porque não haveria como verificar, aferir a efetiva aplicação dos recursos. Ora, eram 2 serviços, eram 3 originalmente, mas um deles, a própria Secretaria de Turismo, pediu para não mais executar, portanto, remanesceram 2, e à época esses 2 serviços foram entregues e o produto foi entregue. E então a Unisul apresenta 2 notas fiscais, eu já vou concluir, só terminar a questão das notas fiscais. A Unisul apresenta 2 notas fiscais para a FAEP-Sul, uma no valor de R$ 204.929 e outra no valor de R$ 234.862, ou seja, exatamente o valor que constava no plano de trabalho. Logo, a Unisul recebeu por aquilo que prestou para a FAEP-Sul em relação ao convênio. E por que o professor Gerson, então reitor da universidade, responde por esse processo? Porque ele era o então reitor. Mas como destacado na defesa, e era esse o ponto nodal que gostaria de deixar a Vossas Excelências, não há um documento assinado pelo professor Gerson Joner da Silveira em relação a este convênio. Nenhum documento, ou seja, não há ato administrativo praticado pelo então reitor da universidade a ponto de sustentar a sua condenação solidária no presente processo. A Lindbe, no seu artigo 28, diz
que somente será possível a responsabilização do agente público ou aquele que faz as vezes de agente público se ficar comprovado dolo ou erro grosseiro. Não há sequer ato administrativo, quiçá dolo ou erro grosseiro, eminente conselheiro relator. Não há possibilidade e este tribunal, há decisões desse tribunal várias no mesmo sentido, ou seja, não há responsabilização objetiva, a responsabilidade é subjetiva e, para tanto, há que se apontar um ato administrativo. Então eu faço esses destaques, senhor presidente, até para evitar um recurso futuro e, quem sabe, uns embargos de declaração e tudo mais, para que esse tribunal se atente a esta questão. Não estamos discutindo aqui a questão da responsabilidade da Unisul e da FEPSUL, mas tão somente a responsabilidade do então reitor, que não praticou ato algum. Eram esses os esclarecimentos, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mauro. Eu indago aos membros plenários que gostariam de fazer algum questionamento ao eminente advogado. Com a palavra, o conselheiro Herbst. Não, acho que não tinha interessado, mas as fundamentações que Vossa Senhoria colocou hoje já foi colocado na sessão de sustentação anterior, não foi? Era lá em, idêntica. Lá em outubro eu quis destacar, Sim. porque decorrência do tempo. Idêntica, só lembrando, senhor presidente, que já foi apresentado. Bom, obrigado, conselheiro Herbst. Então, eu devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, eu então solicito o adiamento já dos são 4 processos que têm ligação com esse mesmo recurso. O final 5720, final 8746, final 5521 e final 5793. Eu adio para a próxima sessão de segunda-feira, até porque esse processo já se encontra pautado, sempre foi adiado desde 24/1/2009, aqui pelo que eu tenho. Perfeito. 2019, aliás, 24/1/2019 foi adiado várias vezes. Então, para segunda-feira, adio mais para a próxima sessão. Tá bom. Então, ficam adiados os processos a que Vossa Excelência fez referência, dentre eles o processo que havia pedido de preferência, justamente patrocinado pelo Dr. Mauro Presoto, o 5720. Processos adiados para a sessão de segunda-feira. Concluídos os pedidos de sustentação oral e de preferência, passemos aos cautelares. Com a palavra, o conselheiro José Neascari. Processo final 3709, uma representação formulada pelo senhor Rai Arécio Reis, comunicando supostas irregularidades no edital de tomada de preços número 11.219, promovido pela Prefeitura de Três Barras, visando a contratação de mão de obra e fornecimento de materiais para execução de obra de revitalização de via pública daquele município, no valor previsto de R$ 2.757.000. A representação foi protocolada nesse tribunal no dia 19 de dezembro do ano passado. E a data limite para entrega das propostas estava prevista para 29 de novembro de 2019. Ou seja, a representação chegou nesse tribunal 20 dias após, então, a data marcada para a abertura das propostas. Portanto, sem prazo hábil para que esta casa proferisse uma decisão antes da abertura das propostas. O representante alega que foram indevidamente concedidos os benefícios previstos na Lei Complementar número 123/2006 a uma das empresas participantes. Ele ainda contesta algumas das exigências do edital, as quais, segundo ele, são excessivas e restringem a participação de empresas interessadas. Eu anoto uma particularidade nesse processo. O auditor fiscal de controle externo, Paulo Vinícius de Oliveira, sugeriu acolher o pedido cautelar. Já a coordenadora da DLC, Caroline de Souza, por sua vez, discorda desta sugestão, manifestando-se, portanto, pela negativa da cautelar. Eu observo que a área técnica entendeu configurada apenas uma irregularidade, independentemente das duas sugestões aqui formuladas, já mencionadas. A única irregularidade apontada é a exigência de prestação de garantia de 25% do valor do contrato ao responsável pela obra. No que diz respeito, entretanto, ao mérito do pedido da cautelar, eu acompanho a sugestão da coordenadora da DLC, isto porque todas as 3 empresas participantes do procedimento foram habilitadas
consta inclusive da ata de abertura das propostas que ocorreu disputa entre essas 3 empresas e a proposta melhor classificada apresentou o valor de R$ 2.444.000 para execução da obra, ou seja, cerca de R$ 300.000, valor menor do que aquele previsto quando do lançamento do edital. Entendo, portanto, que a exigência em questão não frustrou o caráter competitivo desta licitação. Por conta disso, eu decidi, em análise da cautelar, conhecer parcialmente da representação, indeferir o pedido da medida cautelar, determinar audiência e dar ciência. Esta é a decisão que submeto neste momento à confirmação do plenário, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Aprovado. Com a palavra o conselheiro Kleber Muniz Gave. Presidente, são 3 as cautelares a serem ratificadas. A primeira, o processo de representação final 1445, Prefeitura de Navegantes, uma representação pedido de cautelar formulada por Futura, Comércio de Materiais Educacionais, comunicando irregularidades no edital de pregão 161/2019, lançado pela Prefeitura, visando a aquisição de kits de material escolar para serem destinados aos alunos e professores da rede municipal de ensino para o ano de 2020, no valor total estimado de R$ 2.646.000, com abertura prevista para o dia 7 de janeiro. O representante questiona as especificações técnicas dos produtos apontador, borracha branca e tesoura, que direcionariam o certame para, respectivamente, 3 marcas distintas, além da exigência de entrega junto à proposta de ficha técnica de certificação do Inmetro. A DLC sugeriu o conhecimento da representação em deferimento da cautelar e a realização de audiência da senhora Rodrigues Luz Macarino. No caso dos autos, atestou o corpo instrutivo a presença do fumus boniuris em relação a uma das irregularidades, uma vez que os indícios apontados indicam que a exigência de entrega de ficha técnica e certificação do Inmetro, juntamente com as propostas de preço, teria restringido o caráter competitivo do certame, sendo esta a restrição que, em tese, poderia levar à expedição da cautelar. No entanto, bem lembra o corpo instrutivo que se trata de um item de extrema necessidade, já que o ano letivo está prestes a se iniciar, de forma que a suspensão do presente edital levaria a um prejuízo ainda maior para o interesse público. Lembro também no meu voto que os itens referentes a material escolar são de certificação obrigatória pelo Inmetro, de forma que não vejo tamanhas dificuldades para a obtenção dessa documentação, embora reconheça que ela só devesse de fato ser exigida após a fase de lanço, que justifica a continuidade do processo para efeito de audiência do responsável. Então, a decisão foi no sentido de conhecer da representação, indeferir a cautelar, mas determinar a realização de audiência à responsável para que se manifeste sobre a irregularidade em questão. Da ciência, foi esta decisão que submeto à ratificação, presidente. Perfeito. Em discussão? Em votação? Aprovado. Processo 998600, uma representação formulada pela empresa Coringa, Comércio e Representação Equipamentos Eletrônicos e Segurança, noticiando irregularidades no edital de pregão presencial 64/2019 da Prefeitura de Joaçaba. O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos destinados à implantação, reposição e configuração de pontos de central de vídeo e monitoramento urbano. Ao se manifestar nos autos, a DLC, embora reconheça estarem presentes requisitos para admissibilidade, suscita que, quanto ao mérito, não estão presentes fundamentos para a concessão da cautelar, sequer para provimento da presente representação. Os itens mencionados pela representante não são restritivos. A comprovação de vínculo pode-se dar por meio de cópia de contrato de prestação de serviços. A unidade não se opôs à apresentação de diversos documentos que têm sido acatados pela legislação e pela jurisprudência dos tribunais para efeito de exigência na fase de habilitação. Considerando o órgão técnico subsistente o argumento mesmo, se diz em relação à suposta indicação de marca na especificação das câmaras, irregularidade não ratificada pela área técnica ao analisar o teor do edital. Por este motivo, a decisão foi no sentido de conhecer da representação, mas com indeferimento do pedido cautelar para a suspensão do certame, com remessa dos autos
ao Ministério Público de Contas, tendo em vista a possibilidade de manifestação antecipada quanto ao mérito. Foi essa a decisão, presidente. Em discussão? Em votação? Aprovada. O último processo da Prefeitura de Caçador, uma representação formulada por Hiper-Off Limitada, pessoa jurídica de direito privado, comunicando irregularidades no edital de concorrência pública 1 de 2019 da Prefeitura de Caçador, visando a concessão de serviço de estacionamento rotativo em logradouros públicos do município do tipo maior oferta, com abertura prevista para as 14 horas do dia 28 de 1 de 2020. Questiona em síntese a republicação do edital, com alterações que impactariam a formulação das propostas, sem que fosse concedido novo prazo mínimo de 45 dias até o recebimento da proposta. A DLC sugeriu o deferimento da cautelar, no mérito conhecimento e representação e audiência do responsável. Matéria em questão é relativamente simples, se discute apenas se foi ou não cumprido o prazo mínimo especificado na legislação para o prazo de apresentação das propostas. No caso de haver alterações no edital, verifica-se que não houve cumprimento ao referido prazo, de forma que assiste razão ao representante e, por este motivo, foi proferida uma decisão para a sustação do edital de concorrência, lançado pela Prefeitura, em função do não cumprimento do prazo mínimo de 45 dias entre a republicação do edital e a sessão de julgamento, mas com alerta de que essa irregularidade poderá ser sanada mediante a comprovação de tribunal da reabertura do procedimento estatório com observância do prazo mencionado. Determinou-se também a audiência do responsável e a ciência desta decisão. Foi essa a decisão que submete à ratificação. Em discussão? Em votação? Aprovado. Com a palavra, aliás, no grupo 2, ficam adiados os processos de relatoria do conselheiro Erneude Nadal, neste grupo e, porventura, nos outros, para a sessão da próxima segunda-feira. E, com isso, eu passo a palavra ao conselheiro Wilson Rogério Vandal. Eu tenho o primeiro processo do grupo 2, Prefeitura Municipal de Penha, processo final 9851. Presidente, esse meu mouse aqui está com problema. Não... Ok. Trata-se de representação autuada em decorrência do desmembramento das matérias afetas à área de pessoal, constantes na representação final 9016, relatando supostas irregularidades concernentes à manutenção, à remuneração dos conselheiros tutelares, ao preenchimento de cargos comissionados e à prática de nepotismo no âmbito do Poder Executivo do município de Penha. Após o trâmite regimental, a diretoria técnica elaborou o relatório, sugerindo julgar procedente a representação e aplicar multa ao responsável e determinar à Prefeitura Municipal de Penha que, em 180 dias, comprove as providências adotadas para a adequação da remuneração dos conselhos tutelares. O Ministério Público, junto ao Tribunal, por meio do parecer, acompanhou o entendimento técnico, sugerindo converter a recomendação do item 3.4.3 para que a unidade gestora se abstenha de efetivar as nomeações para os cargos de provimento em comissão, em cargos políticos caracterizadoras de prática de nepotismo. Vinculação salarial dos conselhos tutelares e a remuneração de assistentes sociais do município. Aí tem o pré-julgado 0802, que deve ser estendidos como os agentes públicos investidos em função pública, destinados a zelar pelo direito da criança e do adolescente através de eleição direta feita pela comunidade local. Quanto ao provimento de cargos comissionados acima do limite legal e em atividades que não caracterizam direção, chefia ou assessoramento, bem como contratação temporária irregulares. Aí também existe um pré-julgado, 2003, e, diante do exposto, a proposta de voto é julgar procedente a presente representação, considerar irregular, aplicar a Sr. Evandro Heredes dos Navegantes, prefeito na época do município,
uma multa de R$ 1.136,52 em face da vinculação da remuneração dos conselheiros tutelares à remuneração de cargo de assistente social em descumprimento aí ao artigo 37, inciso 13º da Constituição Federal e pré-julgados aí 0802-1869 desta Corte de Contas. Uma multa também de R$ 1.136,52 em face da contratação temporária para a função de auxiliar administrativo ausente o caráter da necessidade excepcional e o prazo superior ao fixado em lei. Uma multa também de R$ 1.136 em fase do provimento de cargo em comissão de diretor de gabinete do vice-prefeito em número superior ao quantitativo legal e também uma multa em face de mesmo valor em face da nomeação do senhor Evaldo Heredes dos Navegantes para o cargo em comissão de secretário de Obras, Transportes e Serviços Urbanos aí no período da tela. Fazer uma determinação, recomendar e dar ciência à proposta de voto. Em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, Assembleia Legislativa, final 5423. É uma representação. Trata os autos da análise de possíveis irregularidades no edital pregão presencial, cujo objeto é a contratação de serviço de locação de veículos lançado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Após proceder à análise, o Corpo Instrutivo enviou os autos para o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que entendeu que o processo ainda não estava pronto para ser julgado e que era necessário realização de audiências. Com base no relatório, as alegações de defesa, após compulsar atentamente, faço as seguintes considerações. Direcionamento da licitação. Sobre essa restrição, o Corpo Instrutivo informa que não houve irregularidade. Assiste razão à área técnica, uma vez que não ficou caracterizada a existência de ilegalidade no processo adotado. Outra possível grau de parentesco entre a contratada Silveira de Sá, Transporte e Turismo Limitada, e ao servidor Alberto José Silveira de Sá. O Corpo Instrutivo verificou que a Lei 8.666 não traz aí a vedação à participação de empresas que possuem parente nos órgãos contratantes. Ante a ausência de vedação legal, não é possível configurar que houve ilegalidade no procedimento adotado. Diante do exposto, a proposta de voto é considerar improcedente a representação e determinar o arquivamento é a proposta. Em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, final 8180. Aliás, 8180. Prefeitura Municipal de Tijucas. Uma representação. Abrindo a tela aqui, senhor presidente. Ele agora está funcionando, mas não está abrindo a tela. Vamos para o outro processo, vamos ver se abre o seguinte. Deixamos momentaneamente adiado este processo de Tijucas. Vamos ver o processo 0280. Consórcio Intermunicipal de Saúde. Trato os autos da auditoria realizada no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Extremo Sul Catarinense para verificar a regularidade dos registros contábeis e das despesas realizadas no exercício de 2017. A Diretoria de Contas de Gestão elaborou o relatório
sugerindo a conversão do processo em tomada de cotas especial e a determinação de citação dos responsáveis. Na mesma atuada, o Ministério Público, junto ao Tribunal, por meio do parecer, corroborou e com entendimento. Após a minuciosa análise, a diretoria técnica foi exarado aí o relatório, sugerindo a conversão do presente autos em tomada de conta especial. O presente trabalho analisou a regularidade de despesa do ato de gestão do consórcio intermunicipal. Nesse sentido, foram elaboradas novas questões de auditoria, reproduzidas na introdução do presente relatório, que trata em síntese da regularidade dos registros constáveis, das despesas em consonância com a missão institucional da entidade, 2, da ausência de licitação, contratação de empresa cujo sócio seja funcionário ou dirigente da entidade. Quanto à questão 3, da contratação de serviço médico, questão 4, da realização dos serviços afetos à atenção básica, questão 5, da política de recursos humanos, questão 6, da remessa de dados ao sistema Esfinge e prestação de contas, segundo os ditames da instrução normativa, na questão 7, do cumprimento do anexo de deliberação, que discorre sobre a inserção dos consórcios no CIR-REG, questão 8, da constituição e autuação dos conselhos fiscais deliberativos, questão 9, com relação à adequação de procedimento contábil, foram aí verificadas 2 irregularidades tratadas nas restrições. Na primeira, trata da ausência de publicação das demonstrações financeiras em jornais de grande circulação, conforme previsão estatutária. Já a segunda, assinala um déficit de demonstração do resultado do exercício em desrespeito aos regramentos aí contidos na lei federal. O voto é bem extenso, vou fazer aqui um resumo, até porque não abriu aqui o resumo. Vamos ver se eu localizo o voto aqui. Aqui, é converter o presente processo em tomada de cotas especial, definir a responsabilidade solidária e determinar que proceda a citação dos mesmos com posterior remessa dos autos à diretoria de contas de gestão, nos termos do artigo 34, caput da resolução TC 06/2001, do regimento interno do tribunal, com decisão normativa para, no prazo de 30 dias a contar do recebimento dessa, apresentar as alegações de defesa quanto aos itens aí abaixo relacionados passíveis de imputação de débito e cominação de multa. De responsabilidade do senhor Ricardo Gelleri, diretor executivo do consórcio, aí são parcelamento, pagamento, outras responsabilidades, adiantamento de desconto parcelado, como também de responsabilidade de Ricardo Gelleri, Aldoir Cadorim e Robson Schmidt Machado, e Daniela Casagrande Emerich, sócia aí também da Emerich Casagrande Clinic, consultoria, quanto à aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R$ 123.990,92. De responsabilidade do senhor Ricardo Gelleri e também Eduardo Oliveira, funcionário do consórcio no exercício, aí ocupante de cargo de farmacêutico. Pagamento de gratificação, pagamento da anuidade do conselho, totalizando o conselho profissional, totalizando aí R$ 435,88, de responsabilidade ainda de Ricardo Gelleri e Silésia Giusti Ronsani, pagamento de multa da anuidade, quanto também de responsabilidade do senhor Ricardo Gelleri e Benta Beatriz Pereira, Geller, diretora de recursos humanos do consórcio, quanto aí ao pagamento de anuidade do conselho
profissional, de responsabilidade também de Isabel Pereira e Ricardo Geller, outros pagamentos, de responsabilidade também de Aldair Cadorim e Ricardo Geller, e a consulting, cursos e treinamentos de assessoria, como também o senhor Fabrício André, contratação de serviços de assessoria da consultoria no valor de R$ 1.284.500, contrariando o princípio da moralidade, de responsabilidade de Ricardo Geller, Aldair Cadorim e WGS Assessoria e Consultoria, também o senhor Fabrício André, aí, contratação também de serviço de assessoria no valor de R$ 786 mil. Ainda continua com Ricardo Geller e Aldair Cadorim, RS Assessoria, Ricardo Geller também e Aldair Cadorim e Ricardo Geller novamente como administrador aí de contratação de serviço de assessoria, também um valor de R$ 86 mil, mais 170.500, são vários responsáveis, com o principal aí de Ricardo Geller. E então, voto meio extenso e dar ciência, senhor presidente, à proposta de voto. Em discussão? Em votação? Aprovada. Acho que terminou desse grupo, né, senhor presidente? Ficou para trás o 8180, conselheiro Vandal, que não estava abrindo. Vamos ver se eu consigo abrir. Aqui para mim ele está abrindo. O de Tijucas, né? Uhum. Agora abriu. Trato os autos de apresentação originada em comunicação feita à ouvidoria desta Corte de Contas, referente possíveis irregularidades do pregão presencial, que tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços à Secretaria de Obras, Transporte e Serviço Público da Prefeitura Municipal de Tijucas. Após proceder às devidas análises, o Corpo Instrutivo encaminhou os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Com base nos relatórios, aí as seguintes considerações: 2.1, inobservância de cláusula editalícia entre ausência de resposta e pedido de esclarecimentos. Conforme o relatório, o Corpo Instrutivo considerou que o fato representado não configurou ato em desacordo com a norma vigente. Diante do disposto, a proposta de voto tem a seguinte deliberação: considerar procedente a presente representação e fazer uma recomendação aos responsáveis à adoção das providências descrito aí no voto e dar ciência à proposta. Em discussão? Em votação? Aprovado. Com a palavra o conselheiro Luiz Roberto Herbst. Obrigado, senhor presidente. Primeiro processo 529401 da Prefeitura Municipal de Blumenau, monitoramento, só para verificar se a multa aplicada deve ser ao prefeito ou à secretária de Educação. Eu vou solicitar o adiamento do processo, presidente. Processo adiado. Processo seguinte é o 800866137. Trata-se de processo autuado em decorrência de auditoria realizada pela DLC, com o fim de verificar as obras de construção da cadeia pública feminina de Joinville, com objeto contrato 319 da Secretaria de Justiça de 2014, firmado com a empresa Endeal Engenharia Construções Limitada. A inspeção em loco foi realizada no dia 21 de novembro de 2016, quando a equipe desse tribunal esteve acompanhada pelo engenheiro Jefferson Lazarotto, designado como fiscal da obra. Na sequência, a DLC promoveu diligência para que o titular da unidade gestora se manifeste quanto aos achados de restrições ou irregularidades. A diligência foi devidamente cumprida. Na sequência, houve o retorno da documentação DLC. Em seu relatório, manifestou-se por manter o apontamento restrito e aplicar multa responsável. Dia 8 de novembro de 2019, o Ministério Público de Contas, por meio do procurador, manifesta por acompanhar integralmente as conclusões do relatório. Considerando toda a manifestação nos autos, senhor presidente, a proposta de voto é conhecer do relatório de auditoria, aplicar o senhor Sadi Beck Júnior,
secretário de Estado de Justiça e Cidadania à época, multa no valor de R$ 1.500 por assinar o edital de licitação número 19/2014 e o contrato decorrente desse edital com base em projetos de engenharia não submetidos à aprovação do órgão ambiental municipal e, consequentemente, sem o alvará para construção, infração à legislação citada. E dar ciência. Em discussão? Em votação? Aprovado. Com a palavra o conselheiro José Nescari. Processo final 5462. Uma representação autuada em decorrência de expediente encaminhado pelo promotor de justiça da 3ª Promotoria de Justiça da comarca de Brusque, dando conta de supostas irregularidades referentes ao pagamento de gratificações aos servidores da Câmara Municipal de Brusque, sem a existência de parâmetros que embasem a concessão de tais verbas remuneratórias. A irregularidade apurada neste processo diz respeito ao pagamento de uma gratificação de representação do patamar de 40% a todos os servidores comissionados daquela Câmara de Vereadores e também ao pagamento de uma gratificação de assistência e assessoramento, também no percentual de 40%, aos servidores titulares de cargo efetivo daquela unidade. Em que pese a concessão de gratificação estar na esfera de discricionariedade da administração pública, há de se ter em mente que a sua viabilidade depende de autorização em lei específica que estabeleça os critérios e as condições para tanto. Neste caso, observa-se que a Lei Complementar Municipal número 147/2009 prevê sim as gratificações de representação e de assistência mencionadas, porém, faz uma previsão genérica deixando de estipular os critérios e condições para que se possa fazer jus a tais benefícios. Do mesmo modo, as respectivas portarias de número 46 e 58, ambas de 2009, que determinaram o pagamento das gratificações, são, de igual forma, genéricas, a exemplo do que dispõe a lei mencionada. Em síntese, a gratificação deve se destinar, no meu entendimento, a retribuir um servidor designado para exercer funções diversas daquelas de seu cargo de origem, o que não se verificou na minha avaliação no presente caso. Assim, eu proponho julgar procedente a representação, em decorrência, considerar irregular o pagamento da gratificação mencionada a todos os servidores, aplicar ao senhor Vilmar Bum, ao senhor Celso Carlos Emídio da Silva, também ao senhor Guilherme Marquevics, também ao senhor Roberto Pedro Prudêncio Neto e ao senhor Jean Daniel dos Santos Pirola, todos ex-presidentes da Câmara Municipal de Brusque, multa no valor de R$ 1.136,52 a cada um deles. Proponho também determinações à Câmara Municipal, emissão de um alerta e sugiro dar ciência da decisão. É o encaminhamento, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Aprovado. Processo seguinte, final 4191, eu peço adiamento para a sessão do próximo dia 19. Processo adiado, então, para a sessão do próximo dia 19. Com a palavra o conselheiro Kleber Gavi. Presidente, o primeiro processo, representação final 27.711, que tem uma representação vinculada, final 5888, uma representação autuada a partir de expediente encaminhada pela desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, noticiando supostas irregularidades relacionadas à contratação de servidores pelo município de Lages sem concurso público por meio da Associação de Conselho de Pais e Professores. A DAP elaborou o relatório, sugeriu o conhecimento da representação, realização de diligência, documentos justificativos foram apresentados, a DAP sugeriu a audiência do responsável, vislumbrando que as circunstâncias do caso poderiam não justificar o aprofundamento da instrução processual e a continuidade do feito, foi determinado por este relator encaminhamento dos autos do Ministério Público de Contas para manifestação, e o Ministério Público de Contas acompanha a manifestação da diretoria técnica, ou seja,
mantendo a sugestão para a realização de audiência e parecer da lavra do excelentíssimo procurador Diogo Roberto Ringenberger. Os fatos ventilados, atribuídos ao senhor Eliseu de Matos, então prefeito de Lages, e ao senhor Antônio Arcanjo Duarte, também prefeito sob determinado período, versam sobre a condenação do município em grau de recurso ordinário ao pagamento de verba de FGTS em favor da senhora Rosírio Furtado de Córdova, ex-funcionária contratada pela Associação dos Conselhos de Pais e Professores. Os auditores sustentam a existência de bula concurso público sob o argumento de que os convênios firmados entre o município e a associação previam repasse de recursos para auxiliar no pagamento de pessoal a ser contratado pela mencionada associação, sendo que os funcionários contratados executavam serviços vinculados à limpeza das escolas e ao cozimento de merenda escolar, cargos considerados de provimento efetivo, afirmação com a qual não concordo, tendo em vista a natureza dessas funções e a desnecessidade que sejam efetivadas por concurso no atual contexto, a meu ver. Os argumentos estão lastreados no que foi assentado no acordo da Justiça do Trabalho, que pesa as respeitáveis manifestações da DAP. Entende-se que as circunstâncias do caso concreto não justificam o aprofundamento da instrução processual e a consequente continuidade do feito a par das razões a seguir expostas. Não é demais lembrar que as convicções firmadas pelos magistrados em condenações de gestores perante a Justiça do Trabalho não implicam, necessário automaticamente, fundamento para a responsabilização dos mesmos agentes na esfera administrativa de contas por se tratarem de processos distintos, com finalidades diversas e sistemas probatórios de responsabilidades que não se confundem. Extrai-se que a contratação da funcionária foi feita pela Associação do Conselho de Pais e Professores com respectivo repasse de recursos pelo município, com amparo legal e por meio de convênio regularmente firmado entre a associação e a entidade. A realização de convênios dessa natureza constitui uma prática disseminada pelo país. Municípios transferiam recursos para entidades privadas escolhidas discricionariamente pelo gestor, com suporte legal e convênio, permitindo-se que fossem despendidos recursos com pagamento de pessoal, encargos trabalhistas e previdenciários para atuação nas unidades escolares. Essa forma de contratação e repasse deixou de existir a partir de janeiro de 2017, tendo em vista a edição da Lei Federal 13.019/2014, que implementou o marco regulatório do terceiro setor. Observa-se que o convênio firmado pelo município e associação é anterior à citada legislação. A propósito, vale consignar a manifestação do Ministério Público Estadual, por meio da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lages, que, em razão de também ter sido oficiado pelo TRT da 12ª Região, afastou a responsabilidade do gestor por ato de improbidade por entender ausente o elemento subjetivo dirigido à violação da regra de acesso ao serviço público. Naquela oportunidade, um membro do Ministério Público ressaltou que a questão se encontrava em um contexto de outras sucessivas reclamatórias trabalhistas propostas por empregados contratados por associação de pais e professores, vinculados à unidade escolar da Rede Pública Estadual de Ensino, tendo em vista a prática reiterada de contratação de empresas prestadoras de serviços de serventes e merendeiros. Os casos que aportaram o Ministério Público Estadual para análise da suposta improbidade administrativa resultaram em afastamento da caracterização de fraude nas contratações por não ter o órgão realizado concurso público, notadamente razão de haver previsão de contratação de serventes e merendeiros nos estatutos das associações. Também cabe mencionar, em relação ao município de Lages, que algumas das decisões condenando o município foram reformadas pelo Superior Tribunal do Trabalho, o que leva a crer que não se trata de uma situação na qual podemos peremptoriamente afirmar que existia de fato a responsabilidade subsidiária do município, mesmo de acordo com o entendimento da Justiça do Trabalho. Por força disso, a proposta de voto é por conhecer da representação, mas julgar improcedente as representações, a principal e a vinculada, e determinar o arquivamento dos autos. Em discussão? Em votação? Aprovado. Processo 977-414, Prefeitura Municipal de Monte Castelo. Uma conversão em representação da comunicação encaminhada à ouvidoria dessa Corte, que aponta possíveis irregularidades ocorridas nas contratações de empresas para a realização da 7ª Festa do Tropeiro no município de Monte Castelo. A DLC opinou por considerar improcedente a representação, sugeriu o arquivamento dos autos, manifestação com a qual concordou o Ministério Público de Contas. Alegava-se a existência de duplicidade referente à contratação de empresas para serviços na realização de eventos, mas foi constatado pela área técnica, após a análise dos citados empenhos, que os eventos eram distintos, de forma que se justificava a existência de empenhos diversos para despesas também consideradas diversas. Por força do exposto,
A proposta de voto é por conhecer da representação, mas no mérito julgá-la improcedente, não existem fatos mais complexos a serem apurados, com recomendação à Prefeitura e ciência dessa decisão. Em discussão? Em votação? Aprovado. Processo de consulta 526600, uma consulta formulada pelo município de Jaraguá do Sul. O conselheiro José Ney me adiantou interesse em pedir vista dos autos, então antes que entremos na discussão do mérito, gostaria de confirmar sim. Perfeito. Então o processo fica com pedido de vista ao conselheiro José Ney Ascari. Obrigado. Processo de representação 663772. Representação formulada pela empresa nativa Coleta de Resíduos acerca de supostas irregularidades no edital de pregão 132/2019, promovido pela administração de Joinville, tendo por objeto a contratação de empresa especializada na execução de podas e remoção de árvores para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, com valor de 896 mil. A DLC efetuou o exame da admissibilidade. Por meio de relatório, sugeriu o conhecimento, o indeferimento da sustação cautelar do edital de pregão e a improcedência da representação. Por meio de decisão singular, o relator do processo decidiu por conhecer da presente representação, não conceder a cautelar, mas acerca da análise meritória, encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas para prévia manifestação. Este opinou por acompanhar as conclusões do relatório técnico. A diretoria de licitações e contratações aduz que efetuou comparativo entre os valores previstos no edital com valores praticados em outros municípios, que demonstra que os valores referenciados não se distanciam dos preços praticados no mercado. Também efetuou consulta ao sítio eletrônico, onde o pregão foi processado, apurando que 10 empresas apresentaram propostas, sendo oferecidos 96 lances. O Ministério Público de Contas, considerando tudo que estou apurado pela instrução, notadamente diante da ampla competitividade, entende que a tese relativa à inexecuibilidade dos valores de licitação não procede. De fato, o entendimento dos auditores fiscais deste tribunal deve ser acolhido, porquanto bem demonstrada a improcedência das alegações da representante. Por força disso, a proposta de voto é por considerar improcedente a representação, determinar o seu arquivamento e da ciência. Em discussão? Em votação? Aprovado. Concluídos os processos de relatoria do conselheiro Kleber. No grupo 2 temos processo de relatoria da conselheira Sabrina, mas em razão do gozo de merecidas férias, os processos de relatoria dela deste grupo e de outros grupos ficam adiados para a sessão do dia 10 de fevereiro. Com isso, concluímos os processos do grupo 2, passando ao grupo 3. Eu passo a palavra ao conselheiro corregedor Wilson Rogério Vandal. Pois não, senhor presidente, eu tenho um processo desse grupo, final 0047, Prefeitura Municipal de Sombrio. Eu solicito a retirada de pauta. Processo retirado de pauta, com a palavra o conselheiro José Ney Ascari. Processo final 3581, da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Eu peço adiamento para a sessão de 19 de fevereiro. Processo adiado para a sessão do dia 19 de fevereiro. Com a palavra o conselheiro Kleber. Presente um processo tomado de conta especial, final 305656, unidade gestora Celesc Distribuição, verificação da regularidade patrimonial de despesas realizadas e de procedimentos adotados para a cobrança de créditos inadimplidos. Após regular a instrução, o Tribunal Pleno julgou irregulares as contas, com imputação de débito à senhora Maria Cleia Tunes Demétrio, chefe da agência à época, bem como determinação da unidade que promovesse a cobrança judicial dos consumidores inadimplentes nas áreas de risco. O chefe da agência regional solicitou prorrogação de prazo. A diretoria técnica, em manifestação, após o trânsito em julgado do acordo, concluiu que houve descumprimento de determinação imposta à agência regional, sugerindo a citação do responsável. Mediante despacho, considerei que não se justificava a continuidade do processo, razão pela qual determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público. No parecer, o representante ministerial propôs a realização de diligência, com vista ao encaminhamento de informações e documentos acerca das ações efetivadas até o presente momento. A presente análise se volta ao cumprimento da determinação, contida no item 6.3 do acórdão, que assinou o prazo à agência regional para a adoção de providências visando a promoção de cobrança judicial dos consumidores inadimplentes nas áreas de risco, cujos débitos reunissem condições para a cobrança. Vale destacar que a citada instrução de serviço, estabelecendo os procedimentos gerais de cobrança a serem adotados pelas agências,
dispõe que a unidade deverá tomar as providências adequadas para a área jurídica promover a cobrança judicial com débitos superiores a 3.000 no prazo de 150 dias. Segundo a norma, ao acionar a área jurídica, a agência deve anexar relatório dos débitos por faturamento, a segunda via de todas as faturas de energia elétrica pendente de pagamento e a ficha cadastral do consumidor. O então chefe da agência regional informou por meio de ofício que foram encaminhados ao setor jurídico 1.773 consumidores inadimplentes, dos quais foram ajuizadas 204 ações de cobrança. Com isso, observa-se a adoção de providências pelo gestor para o ajuizamento das ações de cobrança com a remessa dos documentos ao setor competente para análise quanto à viabilidade da medida. Nesse ponto, este relator esclarece que a análise acerca das condições de cobrança judicial dos consumidores inadimplentes em área de risco envolve certo grau de complexidade, se diz que envolve questões a serem avaliadas caso a caso, tais como prazo prescricional, quanto da dívida, dentre outras. Essa análise de risco sobre as cobranças deve ser equacionada, mormente por se tratar de uma sociedade de economia mista, não havendo nestes autos o espaço adequado e os elementos consentâneos a uma discussão nessa dimensão. Ante o exposto, adotadas as medidas cabíveis, inclusive com a indicação de ingresso de ações judiciais pelo setor competente, não se justifica a continuidade do feito para apuração exclusiva desse ponto, impondo-se o arquivamento dos autos. A proposta, então, é por conhecer do relatório da DCE, mas determinar o arquivamento do processo, consciência dessa decisão. Em discussão? Em votação? Aprovado. Próximo processo, relatoria do conselheiro Gerson Sica, fica adiado para a sessão do dia 5 de fevereiro. Com isso, encerramos os processos da nossa pauta. Indago-se a processos incontroversos, urgentes. Não havendo palavra livre, não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental.